Esperar começar a gravar. Bom dia, pessoal. Então, tudo bem com vocês? A gente já estava conversando um pouco antes de começar a gravar. É bom ver vocês. Hoje não tem muita gente, né? Não sei se houve algum problema, alguma questão, mas vamos lá. Para mim, importam os alunos. Todos os alunos são importantes, mas eu tenho muito apreço por esses que toda semana entram na nossa live para conversar um pouco sobre um assunto novo, para aprender e para discutir um pouquinho mais. Hoje a gente vai começar um assunto muito importante, mas assim, eu até quero já falar para vocês. Hoje a gente vai começar a falar de sistema orçamentário. Vamos começar a falar hoje e terminar a semana que vem, tá? É, eu vou dar mais ênfase, porque a gente não tem tanto tempo para falar, infelizmente temos, ou felizmente, sei lá, temos outros assuntos para falar na disciplina. Então, eu vou me focar muito na ideia, no conceito, como vocês pensarem o sistema orçamentário, tá? É a questão de colocar número aqui, colocar número ali, numa planilha e tal. Existem várias planilhas disponíveis hoje na internet, inclusive de forma gratuita. Planilhas Excel, tem softwares para isso, tem planilhas Excel. Então, colocar um número aqui, um número ali, isso é fácil fazer. Sabe qual que é o difícil no orçamento, no sistema orçamentário? É pensar. É, para que serve o sistema orçamentário? Ele vai adicionar algo na nossa empresa, no nosso dia a dia? Ele vai proporcionar algo para a nossa empresa? Né? Quais são as limitações, os pressupostos básicos? Como eu devo pensar o sistema orçamentário? Isso é mais importante. Porque depois os númerozinhos vocês colocam nas planilhas, nos softwares, não tem problema. Agora, gente, eu tô realmente cansado de ver um monte de gente, principalmente formada a nível superior, que muitas vezes dentro das empresas fazem trabalhos automáticos e não pensam. Muitas vezes nem capacidade para pensar têm, nem sabem o que pensar sobre aquilo. Daí surge um problema, não sabe como resolver o problema. Então, no nosso caso aqui, a gente vai dar ênfase para pensar, raciocinar, porque isso é muito mais difícil do que simplesmente colocar números numa planilha, num software, alguma coisa assim. Os cálculos ele mesmo vai fazer sem problema nenhum, tá bom? Então vamos dar ênfase nisso. Eu quero que vocês pensem. Lembrem-se que vocês não vão ser profissionais quaisquer, vocês vão ser administradores. E a principal função de um administrador é pensar a empresa, raciocinar sobre a empresa. E isso a gente vai transportar agora para o sistema orçamentário, tá bom? Então vamos discutir bastante o sistema orçamentário na aula de hoje e na aula da semana que vem. Eu vou começar então a apresentar aqui, vou compartilhar a nossa matéria, já está separado. Professor, Oi, o fala. Giovanni está pedindo para aceitar na live. Você recebeu a entrada dele aí? Deixa eu ver. Eu não recebi, não. Eu Só um não pouquinho que eu vou recebi. pedir para ele tentar de novo. Vou pedir para ele tentar de Isso. novo. Porque assim, Jéssica, eu liberei para todo mundo, tá? Eu liberei para todo mundo. Deixa eu até ver, Giovanni. Tem a Giovana. É, Giovanni não aparece aqui nem para Eu estou pedir. pedindo para ele tentar entrar de É, novo. Peraí. exatamente, porque o meu, eu planejei aqui o Google Meet para aceitar todo mundo automaticamente, tá? Então tá o auto permitir aqui. Tanto que todo mundo entrou, né? Sem problema algum. Bom, deixa eu ver aqui. Opa. E agora eu tô me. Deixa eu sair e voltar aqui na apresentação. Sem problema. O professor Klaus ainda está aprendendo, né? Como que fazer tudo isso.
Deixa eu colocar no modo apresentação para ficar bem grandinho. Pessoal, eu queria que alguém abrisse o microfone, por favor, e me falasse se estão vendo os slides. Sim, professor, está aparecendo. Ótimo. Então, vamos continuar com a nossa disciplina de gestão financeira, como toda semana, vocês já estão cansados de saber. Hoje nós estamos na semana 8, é a mesma semana que está lá no AVA, então é o mesmo material. Vamos continuar a falar de controle e planejamento financeiro. Então, a gente já viu o balanço patrimonial, a gente já viu o DRE, demonstrativo de resultados do exercício, a gente já viu o DMPL, né, demonstrativo de imutação do patrimônio líquido, já vimos análise vertical, horizontal, e já vimos no final da última aula indicadores. Então, agora a gente vai ver mais mais um instrumento que vai nos ajudar no controle e planejamento financeiro de qualquer empresa. Nós vamos, então, ver o orçamento empresarial. Eu gostaria de lembrar que isso pode ser utilizado desde uma microempresa até uma empresa gigantesca. Tá? É claro que o tamanho do orçamento empresarial e as suas subdivisões, eu acho que diferem de um lugar para outro, dependendo do tamanho da empresa. O Giovanni entrou agora, Jéssica? Não, professor, peraí que eu estou tentando de novo. Tá difícil, tem alguma coisa. Deixa eu ver de novo aqui. Eu acho que ele está com algum problema. Ah, entrou a Maria Catarina, né? Qualquer coisa. Não, a Maria Catarina já estava lá. Qualquer coisa, depois o Giovanni, infelizmente, vê na gravação, né? Ele deve estar com algum problema, porque está todo mundo entrando sem problema nenhum. Bom, de novo vamos voltar para... É ele e a Paty que não estão conseguindo entrar, professor. Isso que eu estou estranhando. A Paty, eu passei meu acesso pessoal para ela tentar entrar pelo meu outro e-mail, mas ele também não está conseguindo entrar. Só estou vendo aqui o que está acontecendo com eles. Olha, o auto-permitir está ligado. Tem. Então, não é nada do meu sistema que está aprendendo. Tanto que todos vocês entraram, né? Coisas. Tecnologia é muito bom, gente, quando funciona. Algumas vezes a tecnologia não funciona. De qualquer modo, eles vão ter depois a gravação para ver, sem crise nenhuma, tá? E eles podem entrar em contato comigo para tirar eventuais dúvidas. Não tem problema nenhum. Esse é o lado bom da tecnologia, que o aluno, mesmo que não esteja presencialmente, ele pode assistir depois. Vamos tentar entrar de novo, vamos. Acontece, gente, acontece. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre a nossa aula de hoje, que a gente vai começar orçamento empresarial. Mas antes de a gente começar o orçamento empresarial, eu queria falar algumas coisinhas para vocês, né? Vejam só, qual é a função administrativa, como é a função administrativa de uma empresa qualquer? A gestão empresarial, ela é dividida em vários pontos, digamos assim, vários grandes grupos de ações. O planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle. Então, é bem nesse sentido. É Tem como se alguém fosse... tentando entrar, professor. Como? Tem alguém tentando entrar, fez o barulho. Aí, ó. Alguém tentando entrar. Pois é, mas aqui não aparece nada para mim. Ah, a Patrícia entrou. Patrícia entrou, certeza. Só falta o Giovanni. Oi, Patrícia. Desculpa a demora. Não tem problema, Patrícia, nem esquenta com isso. E o Giovanni também entrou agora, tá? Então, fechou, professor. Fechou, ótimo, legal. Legal, gostei, deu tudo certo. Vamos voltar de novo para a nossa aula, vamos lá. Então, espero que vocês estejam vendo os slides. A gestão empresarial, ela também é como se fosse um PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? Planejar, fazer, verificar e agir, né?
Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai planejar algo, fazer, organizar o que a gente planejou, dar o comando para começar, coordenar a realização de tudo, e se a gente não controlar ao longo do tempo, a gente pode sair do caminho pré-planejado, né? Então, quando a gente fala de planejamento dentro de uma empresa, estou falando de cunho geral, o planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro dos cenários e condições pré-estabelecidos, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Então, Roger, que é bem tradicional nessa área, ele fala assim: a primeira coisa que a empresa tem que fazer é planejar. O que eu vou fazer a partir desse momento? Em que condições eu vou fazer? Quais os recursos que eu vou usar para fazer isso daí? Quem que vai ser responsável por o quê? Tudo isso daí é para atingir um objetivo. Por exemplo, ganhar dinheiro, crescer X%, e assim por diante, dominar mercado, e assim por diante. Tá? Quando a gente faz planejamento, qualquer tipo de planejamento, tem 3 grandes níveis de decisão no planejamento. O planejamento operacional é que é lá no operacional, a gente toma decisões operacionais, é o chão de fábrica, né? Então, como é que eu vou fazer para juntar A com B? Como que os meus colaboradores, qual é a produtividade dos meus colaboradores e assim por diante. O planejamento tático é no nível tático, né? É mais no nível gerencial, algumas coisas no nível de direção. Então, eles vão resolver como as coisas vão funcionar na empresa como um todo. E já o planejamento estratégico, esse é no nível da alta administração. São chamadas as decisões estratégicas. Então, nas decisões estratégicas, a alta administração vai falar, vai decidir, vai discutir sobre os rumos da empresa, né? Em termos de produção, em termos de venda, em termos de localização, em termos de tamanho, né? Como que vai ser a estratégia da empresa naquele mercado, naquela condição, a curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem 3 níveis de decisão e cada nível com um planejamento. E são 3 tipos de planejamento totalmente diferentes, né? Como eu falei, o operacional é chão de fábrica, o tático é nível gerencial e o estratégico é nível de alta administração que vai decidir os rumos da empresa. E cada tipo de planejamento é importante, tá? E ele, dentro de uma empresa, ele pode ser subdividido. Por exemplo, eu tenho planejamento estratégico lá no nível estratégico, alta administração. Então, a alta administração vai pensar como que a empresa vai se comportar a partir daquele instante. Mas quem que vai colocar em prática? O nível tático, tá? Essas decisões táticas a nível gerencial, algumas direções, elas que vão decidir a partir do planejamento estratégico como cada nível, cada departamento, cada parte da empresa vai se comportar. Então, no nível tático, a gente tem o planejamento de mercado, planejamento financeiro, planejamento de produção, planejamento de RH e planejamento organizacional. É claro que isso é de modo geral, uma outra empresa pode fazer adaptações em relação a isso. E daí eu falei para vocês que o operacional é como se fosse um chão de fábrica, né? É o típico caso do planejamento da produção, que é o plano de capacidade de produção, né? O PCP, o controle de qualidade, estoque, né? O RH, o chão de fábrica, RH faz o recrutamento, treinamento, cargos e salários e assim por diante. E a gente também tem no nível tático o planejamento financeiro. Como ele se reflete no nível operacional? Através de questões mais detalhadas, como plano de investimento,
plano de fluxo de caixa e demonstrações contábeis projetadas, tá? Essas demonstrações a gente já está vendo desde 2 aulas, vamos trabalhar essa aula e aula que vem também. Eu falei para vocês que o planejamento financeiro é um dos pontos do nível tático, né? A gente pode definir o planejamento financeiro como o processo de estimar a quantia necessária de financiamento para continuar as operações de uma companhia e de decidir quando e como a necessidade de fundos seria financiada. Então, o planejamento financeiro é como que eu vou gastar dinheiro a partir de agora? Da onde que eu vou arranjar dinheiro? Simples, curto e grosso. Como que eu vou gastar o dinheiro e da onde que eu vou arranjar o dinheiro a partir desse momento? Esse é o chamado planejamento financeiro. Para que serve um planejamento financeiro? Bom, o planejamento financeiro, através de todas as seus instrumentos, então, ele desenvolve processos, mecanismos e atitudes que tornem possíveis algumas coisas. O que significa isso? Quer dizer, eu vou usar de processos, eu vou usar de softwares, eu vou usar de planilhas que me deem informações para eu chegar em algum lugar, tá? Entre essas informações, por exemplo, me deem a capacidade de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos da organização. Nossa, que bonito, né? Implicações futuras de decisões presentes. O que significa isso? Aquilo que eu faço agora para minha empresa, como que aquilo vai afetar futuramente a minha empresa? É mais ou menos isso. Então, o planejamento financeiro, ele tem instrumentos como o próprio sistema orçamentário que vão nos mostrar aquilo que eu faço agora, como pode afetar a gente no futuro, tá? E outra coisa que o planejamento financeiro pode nos trazer, se a gente bem utilizar o planejamento financeiro, é a tomada de decisões no futuro, o que eu vou fazer no futuro, de modo mais rápido e eficiente. Então, o planejamento financeiro que eu faço agora, planejamento financeiro. Se lembram o que é planejamento? Deixa eu voltar aqui, ó. Estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, com cenários e condições pré-estabelecidos para atingir objetivos. Lembre-se disso, planejamento é pro futuro. Então, o planejamento financeiro que eu faço agora, ele vai ter um papel muito importante no futuro. Inclusive, nos ajudar a tomar decisões com menos erro, de forma mais rápida e mais eficiente, chegando naquilo que a gente quer, tá? Então, o planejamento financeiro dentro de uma empresa, ele é extremamente importante, não só para agora, mas para o futuro, tá? Para a gente ficar precavido contra diferentes situações no futuro. Comecem a prestar atenção nisso. Planejamento financeiro, futuro, tá? O que eu preciso pensar, o que eu preciso colocar na minha cabeça em relação ao planejamento financeiro, para fazer planejamento financeiro, né? Qual é a base do planejamento financeiro? Tem algumas ideias que a gente já tem que ter pré-definido, tá? Para daí começar a fazer um planejamento financeiro. Mas eu acho que isso é óbvio, né, pessoal? Primeiro lugar, fixação dos objetivos gerais da empresa. O que a empresa quer a curto, médio e longo prazo, né? No horizonte do meu planejamento financeiro. Se eu não sei o que a minha empresa quer, como que eu vou fazer um planejamento financeiro? Então, é a primeira coisa. A minha empresa só quer sobreviver. Pronto. É simples. Então, eu vou fazer um planejamento financeiro só para ela sobreviver. A minha empresa quer dominar o mercado brasileiro. Ótimo. Então, vamos fazer um planejamento para isso. A minha empresa quer dominar o mercado mundial. Então, vamos fazer um planejamento financeiro para isso. Então, a primeira coisa que eu preciso, uma das principais premissas, né, necessidades, é a fixação de objetivos gerais da empresa.
Depois que eu já coloquei o objetivo geral da empresa, que é nível estratégico, eu vou começar a determinar os objetivos de cada setor, em função dos objetivos gerais, tá? Então, eu tenho uma empresa aqui em Curitiba, digamos, que o meu objetivo geral seja dominar o mercado paranaense da área onde que eu atuo, tá? Esse é meu objetivo geral, ele é estratégico. Lembrem-se, o estratégico são as grandes macro decisões dentro de uma empresa, né? Daí eu vou chegar em cada departamento, cada setor da empresa e dizer, olha, para a gente fazer esse objetivo geral, a gente precisa que cada departamento faça a sua parte. Então, eu vou determinar os objetivos de cada setor da empresa em função desses objetivos gerais aqui, tá bom? Parece coisa idiota, gente. E eu falo isso para vocês começarem a ver a importância disso. Mas se eu não tenho objetivo na minha vida, como que eu posso traçar um plano para chegar naquele objetivo? Ele não existe. Se eu não sei o que eu quero da minha vida. Então, vejam só. Vamos fazer uma analogia aí, gente. Vamos fazer uma analogia. Achei muito legal. Vocês traçaram um objetivo geral. Serem administradores, tá? Daí, para isso, vocês estão cumprindo vários objetivos que vão fazer com que vocês cheguem no objetivo geral. Então, primeiro, vocês entraram numa faculdade, numa universidade, em um curso superior de administração. Segundo, vocês estão fazendo diferentes matérias, estão estudando para as matérias, para passar nas matérias e conseguir se formar. Terceiro, vocês estão adquirindo experiências em cada uma das áreas da administração para depois colocar isso em prática. Então, entenderam? O objetivo geral de vocês é serem administradores. Para isso, vocês precisam cumprir vários outros objetivos, digamos assim, no meio do caminho, para chegar no objetivo geral, tá? Então, a mesma coisa a gente faz para qualquer tipo de planejamento, no nosso caso aqui específico, planejamento financeiro. Primeira coisa, o objetivo geral da empresa. Depois se distribui, chega em cada setor, olha, para a gente atingir esse objetivo geral, eu preciso que você faça isso, isso e aquilo, tá? E é claro, eu não sei como que isso vai ficar ao longo do tempo. Então, eu preciso controlar essas informações que saem das ações que eu estou colocando ao longo do tempo. Então, eu preciso o estabelecimento de um sistema de informação que permita avaliar a execução dos planos em confronto com as previsões. Olha só, gente, eu estou falando de cunho geral, mas guardem essas informações. A gente vai usar elas daqui a pouquinho, tá? Uma das maneiras de se fazer planejamento financeiro é fazer a nível estratégico, que a gente chama de longo prazo. Em geral, quando você fala no planejamento de longo prazo, é de 2 até 10 anos. Né? Vai depender da empresa. Uma empresa para uma empresa, planejamento de longo prazo é 5 anos. Para outra é 10 anos. Para outra é 2 anos. Né? Então, isso vai depender da empresa. Tá? Então, o planejamento financeiro a longo prazo, que é feito a nível estratégico, ele geralmente cobre um período de 2 até 10 anos. Vai depender da empresa. Tá? Vocês é que decidem. Normalmente não são explícitos, não são mostrados em números, ou se coloca um número geral, mas não com números muito específicos. Por exemplo, em 10 anos a gente quer crescer 200%. Mas, normalmente, se faz ou se dita sem números. Simplesmente, nós queremos crescer em 10 anos, tá bom? E daí, quando a gente faz esse planejamento financeiro de longo prazo, a nível estratégico, a gente precisa linkar, integrar esses planos, esses planejamentos financeiros ao processo de produção,
e ao processo de marketing, principalmente, para orientar a empresa com a finalidade de chegar naqueles objetivos estratégicos que a gente estava falando. Qual que é o grande problema? É o que a gente chama de risco operacional. A gente fala que as empresas estão sujeitas a elevados graus de incerteza operacional, né? Isso acontece mais em alguns setores do que outros, tá? Então, vamos pegar agora um caso que a gente está vivendo atualmente. A gente está vivendo uma grande incerteza operacional. São poucos os ramos de empresas que não estão passando por incerteza operacional. Então, por exemplo, a empresa fez um planejamento estratégico, né, um planejamento financeiro a nível estratégico em 2019, a partir de 2020. Só que a partir de março, abril de 2020, deu uma reviravolta no mercado. Mudou tudo, absolutamente tudo que estava acontecendo no mercado. Então, isto é uma fonte de incerteza operacional. Alguém esperava, no planejamento financeiro de longo prazo, que em 2020 desse uma pandemia e tudo fosse fechado? É complicado, né? Então, alguns tipos de empresa, elas sofrem mais com incertezas do que outros tipos. Então, o que essas empresas fazem? Eu não estou falando só por causa da pandemia. Pandemia ninguém pôde prever, né? Mas deu um problema econômico. Por exemplo, é um produto que as pessoas, é um produto supérfluo, que as pessoas só compram quando tem dinheiro. Deu um problema econômico. O que acontece? As pessoas param de comprar aquele produto. Elas direcionam a sua receita, o que elas arrecadam, para comprar produtos que sejam mais importantes naquele momento, né? Então, essas empresas que tem grande risco operacional, o planejamento financeiro delas, de longo prazo, geralmente é mais curto. É até 5 anos no máximo, tá? E daí, depois de 5 anos, elas renovam esse planejamento financeiro de longo prazo, tá? Mas o que mais pega dentro de uma empresa é o planejamento financeiro de curto prazo, tá? A gente fala que o planejamento financeiro de curto prazo, ele representa a expressão formal que a gente coloca no papel em termos quantitativos, com números, das metas empresariais para um período específico, normalmente um ano, tá? Então, o planejamento financeiro de curto prazo é normalmente feito só para um ano. E daí, todo ano ele é renovado, tá? Algumas empresas, principalmente micro e pequenas empresas, nem têm planejamento financeiro de longo prazo, tá? Isso para empresas maiores. Agora, todas as empresas vão ter sempre planejamento de curto prazo. Atenção! Eu estou fazendo planejamento. Eu vou voltar aqui, olha. O que significa, planejamento? Planejar, estabelecer com antecedência o que vai ser feito. Para isso, eu preciso conhecer os cenários, estabelecer os cenários que eu vou encontrar no futuro. Daí eu vou estimar tudo que eu vou usar, atribuir responsabilidades. E tudo isso é para atingir um objetivo geral dentro da empresa. E daí a gente entra no chamado orçamento empresarial. O orçamento empresarial é a representação concreta do nosso planejamento de curto prazo, tá? É diferente quando a gente viu balanço patrimonial, DRE, DMPL, análise vertical e horizontal e indicadores. Por quê? Quando a gente viu estes demonstrativos financeiros, contábeis, eles significam números que já passaram. Eu até comentei com vocês, se fosse vocês, principalmente o DRE e o balanço patrimonial também, eu faria pelo menos uma vez por semana. Na pior das hipóteses, uma vez por mês.
porque daí se eu detecto problemas, eu posso consertar esses problemas. Mas olha que interessante, esses todos que a gente viu até agora são com dados, números, resultados que já passaram, já estão lá no passado, eles já aconteceram na prática. Agora, quando eu trabalho com orçamento empresarial, é o contrário. É dados que eu vou obter no futuro. Por isso que o orçamento empresarial, ele é considerado um planejamento financeiro de curto prazo para o próximo ano. Professor, eu posso fazer um planejamento de um orçamento empresarial de longo prazo? É difícil, tá? Na prática é muito difícil. Você pode até tentar. Eu não conheço, tá? Mas assim, eu não conheço todas as empresas do mundo, óbvio, né? E eu não conheço um orçamento empresarial de longo prazo. Normalmente, o longo prazo a gente não explicita em números, pelo menos não detalhado, pode até colocar um número geral, né? Eu quero aumentar em X% em 10 anos, mas não explicita os números detalhados. E o orçamento empresarial, como um bom planejamento financeiro de curto prazo, ele acaba explicitando os números detalhados, número por número, o que eu pretendo fazer ao longo do tempo, tá? É claro que isto é um planejamento. Se eu for cumprir isto à risca ou não, é um outro papo. Mas eu preciso ter um planejamento, até para planejar minha produção, né? Então, o orçamento de vendas, ele vai determinar como vai ser o orçamento de produção. Então, o orçamento de custo de produção, despesas operacionais, fluxo de caixa e investimento, eles vão depender do orçamento de produção, tá? Então, o orçamento empresarial é o que eu vou fazer daqui para frente, tá? Diferente dos outros demonstrativos, que é eu meço aqui o que eu já obtive no passado, tá? Gente, qual é o mais importante? Aquilo que a gente viu nas aulas anteriores ou o orçamento empresarial que a gente está começando a ver hoje? São duas coisas extremamente importantes. Só que elas medem coisas diferentes, medem pontos do tempo diferentes. Então, balanço patrimonial, o DRE, DMPL, etc., eles medem o que já passou. E daí eu posso pegar nesse ponto, olha, até agora eu obtive isso. E posso tomar decisões. Olha, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo, outro e assim por diante. Já o orçamento empresarial eu pego agora e planejo o que eu vou fazer no futuro. E daí eu vou comparando dia a dia com aquilo que eu estou fazendo na prática, tá? Daí eu volto no balanço patrimonial, volto no DRE, volto no DMPL e assim por diante, tá? Então, o orçamento empresarial é sempre um planejamento para frente, tá certo? Por isso que a gente classifica ele um pouco diferente do que a gente classifica o que a gente viu até agora nas duas aulas anteriores, né? Então, o balanço patrimonial, etc. Como que é dividido o orçamento empresarial? Ah, outra coisa que eu quero deixar claro agora. Prestem atenção, planejamento. Eu vou planejar as ações que eu vou fazer no futuro. Para isso, eu preciso ter um objetivo, eu preciso saber o que eu vou usar, tá? Eu preciso delegar responsabilidades e etc. Então, eu vou planejar o meu futuro, né? Quando vocês entraram na faculdade, na universidade, no curso de administração, vocês estavam fazendo isso. Meu objetivo, formar administrador. Como que eu vou fazer isso? Primeiro lugar, entrar em uma universidade. Segundo lugar, cursar cada disciplina. Em cada disciplina eu vou ter aula desse jeito, aula daquele jeito, um outro curso, aula de laboratório, aula de campo. Eu vou ter que fazer estágio, eu vou ter tal professor, ou o professor Klaus é responsável pela disciplina de gestão financeira. Então, eu estou distribuindo responsabilidades. E tem a minha como aluno, né? Ou de vocês como alunos, de ir na aula, estudar, tirar dúvidas,
fazer os exercícios e etc. Né? Crescer. Então, vocês também estão fazendo um planejamento, entendam isso. Daí, à medida que vocês forem cumprindo pontos do planejamento, vocês vão comparando com aquilo, o real, com aquilo que vocês planejaram. Por exemplo, esse semestre eu tenho que fazer a disciplina de gestão financeira. Assim que terminar o semestre, passei na disciplina, ótimo, vou para o ponto seguinte. Não passei na disciplina, tem que... Por que eu não passei? Ah, o professor Klaus era péssimo professor. Péssimo professor, horrível professor. É culpa do professor Klaus. Ah, o professor Klaus era um excelente professor, só que eu não estudei, eu não me dediquei, não tirei a nota. Não é culpa do professor Klaus. Né? Pode ser um outro, sei lá. Mas eu vou analisar o porquê que eu não passei na disciplina. E daí eu vou fazer uma ação para recuperar aquela disciplina. Por exemplo, o período especial. Tá? Então, o orçamento é sempre para frente. Um orçamento empresarial, ele pode ser dividido de várias maneiras, tá, gente? Várias maneiras, depende da empresa. Eu já vi empresas que fez as suas próprias adaptações. Não é problema, mas em geral, vou repetir, em geral, a gente tem dois grandes orçamentos: orçamento de vendas e orçamento de produção. Orçamento de produção ainda pode ser subdividido em orçamento de custo de produção, despesas operacionais, fluxo de caixa, investimentos. Algumas vezes eu já vi esse orçamento e fluxo de caixa de investimento separado do de produção e assim por diante, tá? Vai depender do que a empresa pensa para ela. Com certeza, ou quase certeza absoluta, orçamento de vendas e orçamento de produção, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, nesse sistema orçamentário aqui, ele tem um plano e orçamento de marketing, que daí ele congrega orçamento de vendas e orçamento de despesas comerciais e de agregação. Tem o plano e orçamento de produção, né? Ele, a partir do orçamento de vendas, ele determina a quantidade que ele vai produzir. Daí vai fazer todo o orçamento de produção, materiais, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos. Ainda tem orçamento de despesas administrativas. Tem orçamento de caixa, né, que é o capital de giro, etc, etc. Daí, ao longo do tempo, isso tudo vai entrar no orçamento do ativo, né? Ao longo do tempo, a partir do momento em que esses resultados vão sendo produzidos no dia a dia, então eu entro nas demonstrações contábeis, como a gente já viu, balanço patrimonial, DRE, né, o demonstrativo do resultados do exercício, e assim por diante. Então, isto daqui é um planejamento, eu vou planejar o que eu vou fazer a partir de agora, tá? A partir do momento que esse planejamento está em prática no dia a dia, eu vou obtendo dados e vou inserindo naqueles demonstrativos que eu já vi nas aulas anteriores. Então, eu acabo controlando o meu sistema orçamentário a partir daí. O Moreira, um autor famoso na área, ele fala que sistema orçamentário é o conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos em valores financeiros, permite aos administradores conhecerem os resultados operacionais da empresa e executar os acompanhamentos para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios analisados, avaliados e corrigidos. E daí a gente vai trabalhar com aqueles assuntos anteriores, né? Como eu acabei de mostrar aqui no slide. O que significa isso daí que o Moreira falou? Então é o seguinte, tudo que eu vou fazer, daí eu vou colocar isso em prática, e a partir do momento que eu colocar em prática, eu vou usar em conjunto outros demonstrativos para ver se está tudo certo, se não tem alguma coisa errada. Se houver alguma coisa errada, eu posso corrigir. Se houver algum desvio, eu posso analisar, avaliar e corrigir esse desvio. É basicamente isso. Professor, por que fazer
sistema orçamentário. Ai, professor, que saco, mais coisa para fazer. Eu só quero administrar uma empresa. Pois é, se não fosse importante, não existiria. Isso eu garanto para vocês. Nenhuma empresa quer perder tempo e dinheiro à toa sem algo que traga um resultado para ela. Quais são as vantagens do sistema orçamentário? Primeiro, introduz o hábito do exame prévio e minucioso, detalhado, de informações antes da tomada de decisão. Quando a gente faz um sistema orçamentário, lembre-se, planejamento para o futuro. Eu tenho que analisar tudo certinho, detalhadamente, antes de tomar qualquer decisão. E quando eu faço sempre esse sistema orçamentário, isso vai se tornando um hábito. Tá? Contribuir para a tomada de decisão mais rápida e acertada, com maior eficiência e efetividade, né? Eu tenho mais certeza daquilo que eu estou fazendo. Estimula a participação de todos os membros da administração na fixação dos objetivos, porque eles vão ter que ajudar a fazer o sistema orçamentário. Tem uma coisa que daí, inclusive, eu quero falar mais para o final da aula de hoje. Exige quantificação das previsões. Sistema orçamentário é daqui para o futuro. O que significa isso? Prever o futuro, tá? É muito importante que eu tenha a capacidade de prever o futuro. Ô, professor, eu não sou astrólogo, né? Não consigo prever o futuro. Não leio as folhas de chá no fundo da xícara, e sei lá, as linhas da mão. Eu não consigo fazer isso, professor. Como que eu vou prever o futuro? Já vou mostrar algumas técnicas. Nenhuma previsão do futuro é 100% correta. Nenhuma, absolutamente nenhuma. O que a gente tenta é chegar o mais próximo da previsão correta. Mas isso daqui é um ponto muito importante no sistema orçamentário, tá? Como ele é feito daqui para o futuro, então eu preciso ter a capacidade de prever o que vai acontecer no futuro, tá? Facilita a delegação de poderes, quer dizer, eu distribuir responsabilidades. Ele exige informações contábeis confiáveis. Então, olha lá, meu balanço patrimonial, meu DRE, meu DMPL, indicadores, tem que ser corretos. Então, eu tenho que arrecadar dados, coletar dados corretos e colocar corretamente nos meus demonstrativos. O sistema orçamentário, e também junto com os outros que a gente já viu, permite identificar áreas eficientes e deficientes, aquelas que estão indo bem e as que estão indo mal, e permite a utilização eficaz dos recursos disponíveis. A utilização eficaz dos recursos disponíveis, ela está em ligação direta com o controle da produção, do planejamento da produção, tá? Então, a gente tem que fazer um junto com o outro para ver se a gente está utilizando esses recursos da melhor forma possível. O sistema orçamentário também pode ter problema, né? Que a gente chama de limitações. Quer dizer, ele não é 100%. Eu estou prevendo algo no futuro. O que vai acontecer no futuro? Então, nada que eu faça dessa maneira é 100%. Mas a gente tenta chegar mais próximo de 100%. Então, a primeira limitação é que ele se baseia em estimativas, né? O que vai acontecer no futuro? Eu não sei. Eu vou estimar o que vai acontecer no futuro. Não necessariamente isso vai acontecer. O sistema orçamentário deve ser sempre monitorado, adaptado às circunstâncias. O que significa isso? Eu vou agora planejar o que vai acontecer no futuro. E quando eu coloco isso em prática no dia a dia, eu sempre tenho que monitorar e comparar com o que estava no orçamento. Monitorar e comparar com o que estava no orçamento, tá? E daí, deu alguma mudança? Por quê? Porque faltou matéria-prima, eu perdi funcionário, a economia caiu, então minhas vendas caíram. Então, eu tenho que adaptar isso continuamente. Sistema orçamentário não é pétreo, ele não vai ser imutável daqui até o final do planejamento dele. Nem todas as empresas possuem recursos para implementar um sistema adequado. Hoje em dia é bem mais fácil, né,
Porque a gente tem planilhas Excel para isso, e daí o próprio microempresário pode fazer isso daí. O problema é que atrasos na emissão dos dados comprometem as ações corretivas. Então, eu faço meu planejamento financeiro, né? Faço meu sistema orçamentário daqui para o futuro. E daí eu começo a aplicar ele, né? A partir de 1º de janeiro de 2021. Ótimo, começo a aplicar 1º de janeiro. Eu tenho que coletar dados e colocar e comparar com o meu sistema. Eu já vou colocar lá no balanço patrimonial, já no DRE, e comparo com o meu sistema orçamentário o tempo todo. E daí, a partir de toda essa leitura, de toda essa interpretação, eu posso fazer ações para corrigir os eventuais desvios. Qual que é o problema? Demora muito para colocar esses dados. Por isso que eu insisti para vocês. Qual que é o ideal lá nas aulas anteriores? Falei várias vezes. Atualizem todos os dias. Ah, mas não dá, professor. Pelo menos uma vez por semana. Ah, tá mais difícil, tá menos difícil, mas ainda é complicado. Na pior das hipóteses, uma vez por mês. Eu não arriscaria só uma vez por mês. Porque senão, eu vejo o erro muito depois, né? E daí, eu já estou comprometido, já estou com câncer no corpo da minha empresa. As dificuldades de ajuste geram desconfianças em relação ao resultado projetado. Isso é um problema muito sério, porque algumas vezes o sistema orçamentário prevê uma coisa que é impossível de atingir na prática. Então, quando a gente começa a ver desvios, a gente não consegue ajustar ao sistema orçamentário, ao planejamento original. E daí, quando você não consegue ajustar, as pessoas começam a desconfiar. E elas começam a perder a confiança na organização. E o sistema orçamentário, gente, é só uma ferramenta de apoio à decisão. Quem toma a decisão final é a administração, tá? Quem toma a decisão final são vocês. Tem o feeling, o sentimento envolvido? Tem sim. Mas, como a gente vai pegar o balanço patrimonial, DRE, DMPL, indicadores, etc., a gente vai pegar o sistema orçamentário também para ajudar na tomada de decisão. E agora, de nada adianta, isso eu falo para vocês com toda certeza, em qualquer área da vida de vocês, de nada adianta fazer alguma coisa, prever alguma coisa para o futuro, colocar isso em prática se eu não tenho a tal de função controle, tá? A função controle, ela está diretamente ligada com a função planejamento. E daí a gente joga isso para o sistema orçamentário. Então, eu faço um sistema orçamentário, orçamento de vendas, de produção, e ao mesmo tempo eu preciso inserir, colar nisso um controle. Quando eu colocar meu sistema orçamentário em prática no dia a dia, ele começar a funcionar, eu preciso controlar para ver se está certo. Isso a gente faz em todos os momentos. Vamos ver de novo aqui, vocês pegar um exemplo. O objetivo geral da empresa, de cada um de vocês, é ser administrador. A empresa são vocês, né? Vocês querem ser administradores. Fizeram um planejamento. Eu vou entrar no curso de administração e eu vou fazer tais matérias, né? Colocaram responsabilidades, objetivos específicos e etc. Cada departamento, gestão financeira, né? Qualquer outra matéria que vocês vão fazer, vocês precisam ter um responsável por aquela matéria e daí vocês vão colocar em prática aquela matéria, fazer prova, etc. E a gente tem a função controle? Tem. Prova, trabalho, a nota que vocês tiraram. Se eu tirei 10 na disciplina, ótimo, eu aproveitei 100% da disciplina. Se eu tirei 2 na disciplina, opa, algum problema eu tenho, alguma coisa aconteceu. Então, quando o professor dá nota para vocês, né, ele está fazendo uma aferição do desempenho. Qual que é o padrão? 7. Você tem que tirar acima de 7. Tirou acima de 7, ótimo, passou pelo controle. Tirou abaixo de 7, vamos voltar, vamos ver o que está acontecendo? Eu tenho que estudar mais?
não, o problema é do professor, ele que é um péssimo professor, eu tenho que dedicar mais tempo para a disciplina, eu não estou entendendo, eu tenho que fazer pergunta, e assim por diante. Então, a função controle serve para ver se vocês estão com o desempenho que vocês planejaram, né? O que a função controle faz? Ela mede o realizado, o que já aconteceu, e daí compara o que já aconteceu com o que vocês planejaram, tá? Então, eu planejei passar direto, eu planejei tirar 10 em gestão financeira. Eu tirei 5. Opa, o que está acontecendo? Daí eu vou analisar o desvio significativo. Tirei 5. Por quê? É um desvio significativo. Fiquei lá de exame final, né? Preciso fazer exame final, alguma coisa assim. Então, eu vou adotar as medidas corretivas. O que é? Fazer exame final. Estudar bastante e fazer exame final. Daí eu vou avaliar a efetividade das providências tomadas. No nosso caso, o que é? Eu fiz o exame final. Passei? Se eu passei, ótimo. Se eu não passei, o problema continua. A medida corretiva que eu fiz, que foi estudar para fazer o exame final, não deu certo. E eu preciso registrar tudo isso daí, até para melhorar o meu desempenho a partir de agora. Então, vai entrar lá no histórico escolar, que você fez a disciplina, tirou 5, né? Não fez o exame final, tirou 2 no exame final e não passou, tá? E daí eu vou usar essa informação para melhorar, melhorar e melhorar, tá? Então, vamos fazer uma revisãozinha desse slide. Eu gostei até da comparação, da analogia que eu fiz aqui. Inventei agora, tá, gente? Essa analogia, não estava esperando falar isso. Então, função controle, medir o realizado. Então, eu vou fazer a prova, normal, os trabalhos, e medir a nota, tá? Eu fiquei com 5. Qual que era meu planejado? 10. Opa, por que eu tirei 5 em vez de 10? O meu planejado era tirar 10. Eu tirei 5. Não estudei, tá? Agora eu vou ter que adotar uma medida corretiva. Como? Eu vou fazer o exame final. Eu vou estudar dali até o exame final e vou fazer o exame final. Daí eu vou avaliar a efetividade da providência tomada, da medida corretiva que eu fiz. Qual nota foi que eu tirei no exame final? Opa, tirei 8. Maravilhoso! Passei na disciplina do professor Klaus, né? E daí eu vou registrar isso. No nosso caso, aqui no nosso exemplo, vai lá para o histórico escolar de cada um de vocês. Então, são essas as atividades da função controle. E aqui eu acho que dá para ver bem legal, né? Eu tenho plano estratégico, plano tático e operacional, né? Aqui não entrou plano tático, mas ele fica entre o estratégico e o operacional, tá? O orçamento, ele entra no plano operacional. Daí eu vou executar no dia a dia, vou medir os resultados obtidos, eu vou ver aonde que estão os problemas e tomar medidas corretivas. Este é o controle. Então, eu tenho o planejamento financeiro e o controle financeiro. O planejamento é o orçamento propriamente dito. O controle é o resultado da aplicação, do acompanhamento da aplicação daquele planejamento, daquele orçamento, tá? Então, acho que dá uma visão muito boa. Você não faz um sem o outro. Quer dizer, eu posso fazer só o orçamento sem fazer o controle? Poder pode, mas não vai servir para nada o orçamento. Eu garanto para vocês. É tempo e dinheiro jogado fora. O ideal, magnífico, fantástico, que todas as empresas fazem é fazer orçamento e controlar a execução desse orçamento. O planejamento e controle orçamentário, financeiro, no que se refere a sistema orçamentário, né, que é esse conjunto aqui que vocês estão vendo, ele tem alguns princípios básicos, coisas que tem que acontecer, tá? Primeiro, envolvimento da alta administração, básico. Sem isso, você não faz sistema orçamentário,
tá? Simplesmente. Níveis mais baixos pode até construir o prático ali, né? Mas tem que passar pela aprovação da alta administração. Adaptação organizacional, em função do sistema orçamentário que a gente vai fazer daqui para o futuro. Orientação para objetivos, quer dizer, eu sempre vou fazer o meu sistema orçamentário pensando no objetivo geral e alguns objetivos específicos da organização. Isso vem lá do planejamento estratégico, tá? Comunicação integral, as pessoas saberem disso, tá? Saberem o que está acontecendo. E agora uma coisa que eu coloco assim, e eu bato nessa tecla, bato. Gente, expectativas realistas. Não sonhar demais. Não sonhar demais. Porque isso é uma questão psicológica até do ser humano. É uma questão psicológica. Isso a gente usa em outras áreas dentro da empresa também. Por exemplo, vocês pegam o pessoal lá de banco, por exemplo, né? O caixa do banco tem uma meta, vender 50 previdências privadas por mês. Então, ele atende a pessoa no caixa, já aproveita para vender. Ele vai conseguir vender 50 previdências privadas por mês? Não vai. O gerente dele colocou uma meta lá em cima. Ele não vai conseguir vender. Daí ele tenta, se mata para vender, tenta convencer as pessoas e não consegue. E daí o que acontece? O ânimo dele desaba. Então, coloquem expectativas realistas, porque assim, se vocês colocarem algo muito fora do normal, as pessoas não vão atingir aquilo e vai dar problema. Contabilidade por área de responsabilidade, então dividam lá área de produção, administração, RH, financeiro, sei lá o que mais vocês têm. Oportunidades, aproveitar as oportunidades e daí mudar o orçamentário se for necessário. Daí entra o outro princípio fundamental, que é a aplicação flexível. Quer dizer, eu tenho na teoria 1, quando eu coloco em prática, eu tenho que saber, tenho que estar preparado, porque aquilo pode mudar. Entrou uma pandemia, vamos mudar tudo, tá? Reconhecimento de esforço individual e do grupo, isso é muito importante para que um sistema orçamentário seja aplicado na prática o mais próximo do planejado. E função controle, né? Acompanhamento, monitoramento. Sem isso, não vai adiantar fazer um sistema orçamentário. E daí eu falei uma coisa para vocês aqui, olha. Deixa eu voltar aqui, onde que foi? Baseia-se em estimativas, mas eu falei aqui, ó. Vantagem, exige quantificação da previsão. Uma limitação, baseia-se em estimativa. Se lembram que eu falei que o sistema orçamentário é daqui pro futuro? Né? Daqui pro futuro. Então, eu tenho que prever o que vai acontecer no futuro. Professor, como que eu faço essa previsão? Eu até vou passar esse slide primeiro, tá? Existem algumas técnicas básicas de previsão orçamentária. As técnicas quantitativas e as técnicas qualitativas. Normalmente as empresas usam técnicas qualitativas, mas tem a possibilidade de usar técnicas quantitativas. Então, por exemplo, média simples. O que está acontecendo até agora? Todo ano a gente cresce 1%. Então, a gente pode dizer que nos outros anos, no futuro, a gente vai crescer 1% ao ano, tá? Regressão linear é uma ferramenta estatística muito interessante. Uma vez eu utilizei regressão linear junto com um aluno meu de mestrado para a gente prever a produção de resíduos em domicílios aqui em Curitiba. Então, a gente pega os dados passados e constrói uma equação para saber como que vai ser no futuro. Então, os dados passados, eles são base para fazer o futuro, tá? O próprio Excel faz isso. É bem simples de fazer regressão linear e, normalmente, ele dá uma equação.
e a partir dessa equação você faz a substituição das incógnitas e aparece o comportamento no futuro. É o ideal? Não. Mas existem algumas outras técnicas chamadas qualitativas. Pesquisa de mercado, projeção de cenário, regressão linear é uma projeção de cenário, painel de consenso, onde que você vai pegar vários especialistas naquela área e eles vão dizer a partir da experiência deles, por exemplo, quanto o teu mercado vai crescer no futuro. Brainstorming, né, que é tempestade de ideias, onde que você vai reunir o teu pessoal e todo mundo vai jogando ideias do que vai acontecer no futuro. Vocês vão separar aquelas mais práticas, mais factíveis, realistas, e vão analisar com mais calma. A analogia, olha, tal setor diz que vai crescer tanto no futuro, então eu vou usar isto para fazer minha previsão orçamentária, tá? Analogia, comparação, é o ideal? Não, mas é uma base. E tem a teoria da catástrofe, né? O mundo vai acabar amanhã. Então eu tenho que me preparar para o mundo acabar. É literalmente assim, gente. Teoria da catástrofe é literalmente assim. Eu penso o pior cenário possível. Vai dar uma pandemia. Então eu me preparo como se fosse dar uma pandemia, tá? E para isto, a gente precisa usar dados. Qualquer uma daquelas técnicas, eu preciso usar dados. Eu posso classificar em dois grandes grupos, dados externos e dados internos. Externos refere-se à economia em geral, macroeconomia, né? Economia global, inclusive. E os dados internos se referem somente à empresa, né? Nesses dados externos, eu posso usar dados como crescimento da população, comportamento do PIB, se ele cresce ou diminui. Nosso PIB está diminuindo, no mundo inteiro está diminuindo. As políticas econômicas que o nosso país tem, atualmente a gente não tem nenhuma política econômica. Comércio com o exterior também está complicado. Mercado concorrente, né? Então, você tem aquela concorrência perfeita, concorrência imperfeita, né? Concorrência perfeita é aquela onde que o teu concorrente produz um produto igual ao teu. Concorrência imperfeita é aquela onde que o teu concorrente produz um produto que não é igual, mas ele substitui o teu produto. Qual é o comportamento do mercado consumidor, etc. Então, a partir desses dados, que normalmente já existem à disposição, eu posso tentar prever como acontece no futuro usando algumas daquelas técnicas. A mesma coisa eu uso com dados da empresa, informações contábeis, estatísticas internas, capacidade produtiva, e vocês sabem que tem vários tipos de capacidade, né, instalada, etc. A produtividade, a política de preços da empresa, a perspectiva de investimento interno, etc. A partir daí, eu posso tentar prever, isso a gente vai fazer semana que vem, como que vai acontecer no futuro e colocar no meu sistema de orçamento de vendas, de produção, etc. Tá? Então, esses dados internos e externos são inseridos em modelos e técnicas de previsão. Então, brainstorming é uma técnica de previsão, tá? Analogia é uma técnica de previsão, tá? Já regressão linear é um modelo de previsão, são diferentes. Então, vai ser inserido em modelos e técnicas de previsão que proporcionam a possibilidade de previsão de vendas. Primeiro lugar, vendas. Tudo isso a gente está fazendo para prever vendas. Se eu não conseguir prever as minhas vendas, não tem como eu fazer um orçamento, um sistema orçamentário, um orçamento de produção, por exemplo, que seja mais próximo da realidade. É lógico que quando eu prevejo vendas, eu prevejo receita junto. Receita é todo o dinheiro que entra. Daí, a partir daí, a gente vai prever produção. Porque a produção ela é em função do que eu previ de vendas, o que eu previ de receitas, tá? E daí, a partir do nível de produção, eu começo a estimar os recursos necessários, os gastos que eu vou ter, despesa, custo, investimento, desembolso, matéria-prima, mão de obra, local, etc. Inclusive,
eu posso projetar a variação do patrimônio da empresa, lá no patrimônio líquido, né? Que a gente tem a demonstrativa de mutação do patrimônio líquido, o patrimônio líquido dentro do balanço patrimonial e assim por diante. É mais ou menos o seguinte, gente. Eu vou pegar dados externos e internos, tá? Aqueles que eu já mostrei. Vou colocar numa daquelas técnicas de previsão que estão aqui, tá? Eu até devia ter colocado o slide antes, mas não tem problema. E daí eu vou prever as vendas. Isso é meu orçamento de vendas, meu orçamento de receita. A partir disso, eu vou determinar quais os meus gastos envolvidos, sempre daqui para o futuro. E daí eu vou fazer o meu orçamento de produção, tá? Eu quero que vocês entendam qual é o caminho para fazer tudo isso. E depois eu posso lá colocar no meu balanço patrimonial, no meu DMPL e de mutação do patrimônio líquido, né? E assim por diante. Daí eu posso trabalhar com vários instrumentos ao mesmo tempo e colocar isso em prática e ficar monitorando, controlando para ver o que acontece e se tem eventuais desvios. Gente, semana que vem a gente vai ver orçamento de vendas e orçamento de produção, tá? Até agora, vocês têm alguma dúvida ou querem fazer alguma colocação, trazer alguma experiência específica? Estejam à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Oi, vocês estão na minha aula? Sim, professor, mas só que não tem dúvida. Estamos aqui, professor. Ótimo, Rivelino, bom ouvir tua voz. Legal. Que algumas vezes o professor fica perdido, tá, gente? Sério mesmo, de verdade. Nenhum professor comentou isso com vocês até agora? A gente fica meio perdido, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Em sala de aula, por exemplo, se o aluno dormir, eu posso jogar o apagador nele, né? Aqui não tem como jogar o apagador, vou jogar meu celular, vou jogar alguma coisa aqui em vocês, eu vou quebrar o meu computador. Eu estou brincando, gente, eu nunca joguei apagador em ninguém, mas já ouvi falar de professores, não da Uniandrade, que já jogaram apagador em aluno para o aluno acordar. Não dá nem para fazer aquelas brincadeiras no Facebook. Eu vi uma brincadeira esses dias, tinha um aluno dormindo na sala, daí o professor combinou com o resto da sala para começar a aplaudir, e daí o aluno acordou assim e começou a aplaudir junto, nem sabia o que estava acontecendo, né? Não dá nem para fazer essa brincadeira aqui com vocês, né? Dúvidas, pessoal, dúvidas? Gente, importante. Os outros instrumentos que a gente viu até agora é do passado até agora. Orçamento é do presente para o futuro, tá? E são todos instrumentos que eu vou usar o tempo todo. A partir do momento que eu construo o orçamento, previsão, ótimo, Catarina. A partir do momento que eu construo o orçamento, é uma previsão. Eu preciso prever para construir. Mas daí eu digo que vai começar tal dia. Na prática, eu começo a controlar para ver se aquilo está dando certo, tá? Extremamente importante. Talvez o maior problema aí seja a previsão. Os orçamentos que foram feitos do ano passado para esse ano, todos foram para o buraco. Dificilmente uma empresa consegue manter o mesmo sistema orçamentário. Então, você tem que ter em mente que é flexível. Eu posso mudar meu sistema orçamentário no meio do caminho? Algumas vezes você precisa mudar, tá? Foi o caso desse ano. As empresas, ano passado, fizeram um sistema orçamentário, né? Orçamento e vendas, orçamento e produção para 2020. Qual que foi o problema? Chegou em março, abril, fechou tudo. Mudou, assim, totalmente a economia. Então, o sistema orçamentário que você fez em 2019 para 2020, eu sinceramente duvido que alguma empresa consiga seguir ele à risca do que imaginava em 2019 para 2020. Então, tem que ser flexível o suficiente para você mudar ao longo do tempo. Certo, pessoal? Dúvidas?
Bom, ninguém tem dúvida, vamos lá. Eu queria lembrar vocês de entrarem 5 minutinhos para resolver a atividade de frequência e garantir já a presença na aula de hoje. Lembrando de novo que hoje é dia 23, dia 30, quarta-feira da semana que vem a gente ainda tem aula, tá? Tem a complementação dessa matéria. Já está na semana 9, que é a semana que vem, lá no AVA, já está um jogo de slides com uma revisão, tá? Eu me baseei nos slides das aulas normais e escolhi alguns slides mais representativos. Infelizmente, deu bastante slide ainda assim. Mas, se der tempo, eu quero tirar dúvidas de vocês sobre a matéria, tá? E talvez até conversar um pouco sobre uma eventual revisão. A nossa prioridade para a semana que vem é continuar, terminar a matéria para avaliação global 1, né? Para a prova bimestral do primeiro bimestre. Lembrem-se que dia 30 também é o último prazo para entregar o trabalho, tá? Então estejam atentos a isso. Eu, se fosse vocês, já avisei, entregaria o trabalho com alguma antecedência para evitar eventuais problemas. A prova de vocês, então, vai abrir no dia 1º, vai fechar no dia 7, é a semana 10, no nosso caso, na nossa disciplina, equivalente à aula do dia 7. Então, a semana 10 lá no portal, dia 7 de outubro, já está aberto, inclusive, para vocês, só está escrito prova, avaliação global 1, prova bimestral, tá? Então, não tem nenhum conteúdo ali. Quando vocês forem fazer a prova, não está aberto ainda, óbvio que não, tem uma aba, avaliação do primeiro bimestre, se não me engano, e a prova estará lá. Serão 10 questões objetivas. A prova vai valer 7, então cada questão objetiva vai valer 0,7. O projeto integrador vai valer 2 pontos e o trabalho vai valer 1 ponto. Originalmente, o trabalho valia 4. O que eu vou fazer? Eu vou continuar corrigindo como se fosse 4. Só que eu vou pegar essa nota e vou dividir por 4. Então, ele vai dar o equivalente ao trabalho estar valendo 1. Tá certo? Semana que vem, eu dou todos esses avisos de novo para vocês terem certeza. Eu sugiro para vocês que vocês comecem a estudar agora, para a semana que vem, aproveitar o restinho da nossa aula para tirar eventuais dúvidas sobre a matéria e tirar 10 na prova. Eu quero ver todo mundo aqui tirando 10. Vocês têm condições disso, tá, gente? Alguma pergunta sobre isso também? Nada? Tá tudo certo, pessoal? Bom, então eu me coloco à disposição, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail para tirar eventuais dúvidas e tal. Na medida que eu puder, eu vou atendendo todo mundo, tá? Pessoal, deem mais uma olhadinha nessa aula de hoje, antes da aula que vem, porque essa aula de hoje é primordial para a aula que vem também. Tá bom, pessoal? Gente, tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau, professor. Boa semana. Igualmente. Até a semana que vem. Obrigado. Eu que agradeço a presença de todos.